Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos hoje à nossa live das cartas de Cristo, né? A carta número 2, né? Então, hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre a parte em que Jesus estava conversando com as pessoas, né? Sobre o reino dos céus, sobre as pessoas seguirem ele e ouvirem as palavras dele, né? Eles iriam encontrar a verdade da existência que nunca foi revelada por outro homem, né? Então, a gente vai partir desse princípio para vocês continuando a carta de sexta-feira passada, tá bom? Então, sem mais delongas, muito obrigado por todos vocês que estão aqui. Para os que estão chegando agora, peço para vocês deixarem o seu like, verificar se vocês estão inscritos no canal, tá? E compartilhar essa live para mais pessoas poderem receber aí esses conhecimentos, tá bom? Então vamos sem mais delongas, vamos compartilhar a nossa tela aqui. Já vamos começar a ler a parte. Quer ler ou eu leio? Eu leio. Tá, então vai lá, lê daqui, ó. As pessoas ficaram em silêncio por um momento, e então houve um clamor de conversa animada. Mas Sedequias levantou-se e disse que era a hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão, e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo que havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo que eu havia ensinado, e meus ensinamentos explicariam as ações pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura. Exatamente. Então a gente já vai parar aqui para voltar. Então vocês podem ver, né, que para Cristo justificar os ensinamentos que ele dava para as pessoas, ele tinha que demonstrar o quê? Com a cura. Ele tinha que demonstrar com atos que eram materializados ali para as pessoas para que ele pudesse dar a explicação, né, pelos ensinamentos dele. Então as curas justificavam todo o ensinamento que ele dava. Por quê? Porque naquela época e ainda hoje, muitas pessoas, nem todas, não vamos generalizar também, tem muitas pessoas que têm que ver para crer. E não crer para ver. Exatamente, tem que ser totalmente o contrário. A pessoa tem que crer para ver, tem que crer antes de ver, porque isso vai ser a nova era. Nós vamos ter que crer primeiro para depois a gente ver alguma coisa, algum milagre, alguma coisa materializada que a gente precise, né? Então, esse é um ponto que Cristo deixa bem claro que naquela época e até hoje, como eu disse, não generalizando para todas as pessoas, muitas pessoas elas querem ver alguma coisa para isso se explicar, para aquilo ter uma explicação, né? Então, nós temos que deixar essa visão egóica de lado, tá? Nós temos que primeiro crer para depois nós vermos. Porque Jesus, antes dele fazer um milagre, antes dele materializar alguma coisa, ele já tinha fé, já tinha aquela crença e já agradecia ao Pai pelo milagre já ter sido efetuado, já estar sido consumado, né? Então ele estava crendo antes de ver o milagre. E assim, o poder do Pai fluía através dele para curar e materializar os milagres que ele fazia naquela época, né? Exatamente, as pessoas, né, como a gente acabou de falar, não todas, né, mas algumas ainda precisam ver para depois crer, né? Mas como a gente já tem o exemplo aqui, o oxigênio, ele é invisível, mas a gente sabe que ele existe. A mesma coisa o ar, ele não é tocável e nem e não é visível, mas a gente sabe que ele existe. E por isso, não é porque a gente não viu as coisas acontecer que a gente
não pode acreditar naquilo que é real. Exatamente. Eu acho muito importante que a gente comece a pensar mais nisso, né? Por causa que nessa nova era que a gente está entrando, nessa quinta dimensão que a gente vai precisar primeiro crer para depois ver. Isso aí. E eu acho que é muito importante isso, as pessoas começarem a pensar mais a respeito. Exatamente. Gratidão, pastora Celina. Gratidão. KMRFM, boa noite, gratidão. Lourdes, boa noite, de Recife, gratidão. Boa noite. Antônio Carlos, boa noite. Boa noite. Kátia, muito boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Leila Bassani, boa noite a todos, tá? Então isso é muito importante, isso que a Camila acabou de comentar. Nós temos primeiro que crer agora para ver, porque isso é o agora. Isso é o que vai diferenciar aqueles que estão na nova era daqueles que ainda estão na antiga 3D. Isso é muito importante. Isso é muito importante para que todos entendam que isso é o agora. É o crer para depois ver. Porque tem muita gente que tá assim, nossa, mas não aconteceu isso, não aconteceu exato. aquilo, cadê as coisas que iam acontecer, que não aconteceram até agora? A mídia não vai mostrar. Exatamente. As pessoas ficam esperando sempre dos outros aquilo que elas mesmas têm que buscarem. As pessoas ficam esperando a gente levar informação até elas. Não que isso não é o nosso trabalho. Nós fazemos a nossa parte. Mas se vocês não interiorizarem a parte de vocês, se vocês não tiverem consciência daquilo que vocês têm que buscar, nós não podemos fazer tudo por vocês. Nós estamos aqui, eu, Camila, somente para fazer a nossa parte, que é estudar as cartas, interiorizar aquilo que nós estudamos e chegar aqui e passar a nossa visão das cartas para vocês. Nós não estamos aqui para ditar regras. Nós não estamos aqui para falar se as cartas é verdade ou não. Nós não estamos aqui para tentar provar nada para ninguém. Nós não estamos aqui para tentar fazer nada para ninguém, nem convencer ninguém a fazer nada. Nós estamos aqui fazendo um trabalho para a nova era, porque isso é o agora. Esse é o trabalho. Cada um vai entender, vai ler as cartas e entender e interiorizar aquilo que for, que vai sentir dentro de si. Aquilo que vai atingir a pessoa. Isso, aquilo, né, que vai ressoar no teu coração. Né? Tem uma técnica muito utilizada, né, que eu estava conversando com o Cristiano Costa essa semana. Como você interioriza alguma coisa, como que você sente se algo vem do Criador ou se vem de um espírito mais elevado? Você sente com o chakra laríngeo, coração e plexo solar. Você lê o que você está recebendo ou canalizando, ou uma carta, a carta de Cristo, você lê e sente se isso ressoa nos seus 3 chakras. Se não travar em nenhum, tá tranquilo, tá? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Vocês têm que correr atrás daquilo que vai ressoar para vocês. Vocês estudam as cartas, tem gente que não vai sentir ressoar, sei lá, o final da primeira, ou o começo da primeira, ou o meio da segunda. Mas que vai ressoar no final. Isso, ou no exatamente, meio. ou que depois tudo vai fazer sentido. Mas é importante, como o Cristo diz, quando você não entende algo das cartas, você parar, meditar e orar sobre isso que você está estudando. Porque é um processo de interiorização. Nós saímos de um sistema onde nós estávamos muito doutrinados a seguir padrões, a seguir coisas impostas a nós. Nós estamos saindo de um sistema ainda, mas isso deixou sequelas em nós. Nós temos várias crenças ainda. E isso é importante que todos tomem consciência disso para que vocês possam interiorizar aquilo que vocês têm que mudar. Tomarem conta
na sua consciência, no seu coração, aquilo que vocês têm que trabalhar. Não é eu, Camila, falar para vocês que vocês têm que mudar algo ou fazer isso, né? Não é nós que vamos dizer, mas é você tomando consciência de si mesmo, que vai falar para você mesmo, o teu eu superior, o teu mentor, o teu guia, o teu anjo da guarda vai falar para você o que é que você precisa trabalhar, né? Com certeza. E por que vocês não veem isso ser divulgado, trabalhar o seu interior? Ou entrar para dentro de si, conhecer seu eu superior, conhecer o Deus que realmente existe, não que é falado, né? Sim. Por que isso não é interessante para eles? Porque se a gente tomar consciência, na verdade, de que a gente tem um poder dentro de nós, essa Matrix se desfaz assim, ó. Ela se dissolve num piscar de olhos, né? E isso não é interessante para eles. Não é interessante para eles. Porque como a gente já disse em algumas outras lives e cartas, eles mesmos sabem do poder que a gente tem. Esse poder que foi nos dado pelo Criador. Eles fizeram de tudo para aplacar esse poder. Eles fizeram a gente acreditar que nós não éramos nada. Vocês conseguem entender essa parte? Porque a vontade do Pai não é que nós sejamos castigados. Não é que a gente... Não é que nós sejamos seres miseráveis. A vontade do Pai, que Ele nos deu esse poder que é dado a nós, porque o Pai assim quis, é cura, saúde, todo tipo de bem-estar que vai nos fazer bem. Não é a gente ficar trabalhando 8 horas, 12 horas... de segunda a segunda... para você conseguir um salário que às vezes mal você consegue pagar as contas, por conta de crenças também. Vocês acham que o Pai, o Criador, ia querer isso para os filhos dele? Claro. Você acha que o Pai ia querer escassez, ia querer pessoas sofrendo, né? Claro que não. É totalmente diferente, né? Vocês acham que o Pai ia permitir que tivesse moradores de rua, mendigos, sofrendo na rua, sem ter o que comer? Exatamente. Pedindo esmola, às vezes, para as pessoas na rua, pedindo para não... porque não quer roubar? Exato. Isso não é o que o Pai quer para nós. E isso é tão vendido e exposto tanto pela mídia quanto pelas religiões, que tudo é vontade de Deus, que Deus ele é amor, mas também é um fogo consumidor, que é algo que não faz nenhum sentido, não tem nexo uma coisa com a outra. Como a gente já falou em lives passadas da própria Carta de Cristo, eles pegaram a imagem do homem sentado em um trono, governando, fazendo coisas boas e coisas ruins, e assemelharam Deus a isso. É um Deus vingativo, né? Exatamente. Como eles citam até nas igrejas, né? Isso. Porque, tipo, Deus é só amor, porque ele ia querer fazer mal pros filhos dele, porque ele ia querer que os filhos dele estivessem sofrendo aqui em Gaia. Sim. Não faz sentido. Deus é amor incondicional. Deus quer o bem para todos nós. Isso aí. E esses caras que tentaram dominar, fizeram um trabalho tão bem feito, que hoje as pessoas caíram num mar, numa bolha de bestialização, de imbecilidade completa, que acham que as coisas que a gente fala é tudo teoria da conspiração. Então eles conseguiram fazer um trabalho muito bem feito, porque as pessoas estão numa bolha de bestialidade tão imensa que elas não se dão conta das coisas que acontecem em volta delas, elas não param para se questionar sobre as coisas. E qualquer coisa que não saia na mídia, qualquer coisa que um especialista não fale, é teoria da conspiração,
né? É porque o fulano é maluco, tá inventando, tá ficando biruta, tem que internar, entendeu? As pessoas, elas não se dão conta de que todo esse sistema é montado para continuar enganando as pessoas. Enquanto a gente não mudar essa consciência, não tem como as pessoas trabalharem em si o que precisa para poder evoluir. A gente precisa trabalharmos todos juntos para ir para o mesmo caminho. Exato. A gente aqui não está querendo dizer que a gente é melhor que vocês, nada disso. A gente é todos um. E a gente está aqui para aprender com vocês aqui. A gente não é melhor que ninguém. Sim. A gente está aqui para aprender com vocês e estamos querendo ajudar vocês também. Assim, vocês nos ajudam e a gente ajuda vocês. Isso é uma lei, né? O dar e o receber. Exatamente. A gente entrega, está entregando aquilo, isso aqui para vocês, aquilo que nós obtivemos através de estudos. E que isso pode ser entregue a qualquer um. Basta você estar disposto e se doar para isso, que isso volta para você. É a lei do retorno, né? Então, um comentário aqui, ó, Antônio Carlos disse, ó, tanta coisa acontecendo na Terra e muitos estão cegos, exatamente. Por quê? Por causa do sistema que foi muito bem montado, né? Então, muita coisa acontecendo, mas porque não sai na mídia, tem muita pessoa que não acredita por causa disso, achando que esses caras estão preocupados em informar as pessoas, né? Em falar a verdade para as pessoas, isso, né? Exatamente. Leila, boa noite, queridos. Gratidão, Leila. A Meire, enquanto alguns, como nós, está em busca de elevação espiritual, tem alguns que acham estranho quando falamos sobre transição planetária e elevação espiritual, como se vivêssemos num mundo à parte. Pois é, exatamente. É isso aí mesmo que a Meire falou. Tem muita pessoa que acha que isso aqui é loucura, transição planetária. Tem pessoas ainda, hoje, que aguardam a volta de Cristo. Que aguardam, sei lá, um Salvador vir aqui puxar todo mundo, puxar aqueles que merecem e os outros que se danem, para não dizer outro tipo de palavra. Mas não é isso que vai acontecer. Cristo já deixa claro nas próprias cartas que não tem mais como ele voltar para cá, nessa densidade, porque ele já está ocupado em outros lugares onde ele também ensina isso que ele está passando agora para nós. Então, as pessoas vão... E isso é vendido às pessoas para que as pessoas sentem e fiquem de bracinho cruzado esperando o Salvador vir e puxar as pessoas. E é isso que é vendido para as pessoas, e as pessoas continuam comprando esse tipo de narrativa. E a gente tá aqui para mostrar para vocês, pelas cartas de Cristo, que mesmo fala que Cristo está dentro de nós. O templo dos céus está dentro de vós. Exato. É isso que a gente vem repetindo variadas e variadas vezes. Por causa que, como o Luiz disse, muitas pessoas ainda estão esperando Cristo voltar aqui em Gaia para salvar a humanidade. Exato. Mas muitos também estão querendo que a vida delas mude. Mas como elas podem exigir do mundo externo delas que o mundo externo mude se elas não mudarem primeiro internamente? A gente tem que fazer a nossa limpeza interior para depois a nossa vida mudar exteriormente. E eu acho que é muito importante citar aqui de novo para vocês. Cristo está dentro de nós. Todos nós temos o Cristo. Exatamente. Por causa que a gente tem que fazer a nossa limpeza interior. A gente tem que curar as nossas vidas passadas. Porque você acreditando ou não, você teve vidas passadas. Teve várias encarnações. E a gente teve encarnação até no Egito. Sim, na época de Atlântida. Tem muitos aqui que estão encarnados aqui que eram da época de Atlântida, era da época de Lemúria, do Egito, da época dos Maias.
A grande maioria de nós passamos por isso. Tem muita gente que está encarnada aqui que é das guerras de Orion, né? Então, é, é vendido isso para as pessoas de que reencarnação não existe. Que você morreu aqui, acabou, pronto, você desencarnou aqui, já era, tua vida já terminou, que a findou. nossa morreu, tipo, acabou a história, fim, sabe? E não tem coerência isso. Exatamente. Não tem coerência justamente porque essas pessoas que propagam esse tipo de coisa, elas mesmo falam de coisas que nem elas entendem. E elas pegam ensinamento, histórias contadas por outras pessoas que foi passando de geração em geração até chegar nela. Elas contam histórias que elas creem ser verdades. Mas a partir desse momento em que você está falando de transição planetária, de limpeza interior, de época de Atlântida, Lemúria, realidades paralelas, linhas do tempo, onde você tem a conexão com o seu Cristo interno, que o reino dos céus está dentro de vós, que Cristo veio para falar isso para nós, e tudo isso foi escondido. Você está vendo aí os livros apócrifos que vieram à tona aí numa época bem passada, que foram descobertos, está vindo à tona agora também. Não tem como mais ficar vivendo de história, porque a humanidade, por muito tempo que passou, viveu de história que o tataravô contava pro vô, que contava pro pai, que passou para mim, e como consequência eu tenho que continuar passando isso para os meus sucessores, né? Então isso já não faz mais sentido trabalhar com história. Tem que trabalhar com agora. Esqueça passado e futuro. Isso não existe mais. A gente tem que estar o passado, presente e futuro é tudo no agora. Você está vivendo isso agora. E quando a gente cura uma coisa do passado, até de vidas passadas, isso limpa e transmuta aquela tua vida passada que tu, de repente, tu fez mal para uma pessoa que hoje mora na tua família e tu nem sabe. É isso aí, exatamente. Por isso que justamente a encarnação, você encarna no meio de pessoas aonde você tem coisas para curar com aquelas pessoas, né? É por isso que se encarna no meio de tantas pessoas. Tantas pessoas, às vezes, uma família onde um é estressado, o outro é mais calmo, o outro já tem uma tendência mais violenta, o outro é mais calmo. Por isso que se tem tanto isso, né? Porque numa vida passada, você pode ter feito alguma coisa ruim para aquela outra pessoa da tua família, né? Só que por que você não lembra? Por causa do véu do esquecimento, por causa da quarentena planetária, que a gente já tem um vídeo no canal falando o que é quarentena planetária, né? E quem tá fazendo lá o curso da Mana da Trinária, que tá no canal aqui também, já tem 2 aulas aqui no canal, sabe o que é um déjà vu, que eu já expliquei na aula passada o que era um déjà vu, né? E sabe tudo isso que nós estamos comentando agora. Então, todo esse conhecimento tá disponível para vocês no agora. Ninguém aqui, como eu já disse em várias lives, eu e Camila, que nós não somos gurus. Ninguém aqui é iluminado 100%. Não, nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos juntos nessa. Né? Ninguém aqui é mais do que ninguém. Né? Com certeza. E a gente tem que trabalhar nosso interior, de limpar nossas culpas que a gente tem da infância, que a gente sente aquela culpa por ter feito aquilo e ter prejudicado outra pessoa, ou aquela raiva que a gente sentia em algum momento do passado da nossa vida, ou, sei lá, uma tristeza, um arrependimento. A gente tem que curar todas essas emoções negativas para a gente poder seguir em frente, para não nos prender no agora, né? Eu quis dizer, para não nos prender em seguir em frente, né? Por Isso. causa que se a gente não limpar essas coisas que nos prendem, a gente não vai conseguir colocar uma coisa nova na nossa vida enquanto não limpar aquela crença, aquele... Qual palavra que eu posso citar?
montanha que está na nossa frente para a gente poder realmente conseguir fazer uma coisa na vida, tu vai se sentir importante, tu vai ver a tua missão de vida para poder ajudar as outras pessoas, para poder se amar também. Isso. Por causa que muita coisa que a gente passou, isso afeta o nosso amor próprio também. Isso afeta demais. O Antônio Carlos falou, muita gente sofrendo e passando fome na terra e culpam o Altíssimo. Geralmente colocam a culpa em Deus. Ou se não, falam que tudo isso é a vontade de Deus, né? São essas duas coisas que usam. Ou é a culpa do Altíssimo, ou é a vontade dele. Como se Deus estivesse se contentando com tudo que está acontecendo e não tivesse nem aí para nada, entendeu? Mas cada um de nós é responsável por aquilo que cria para si, né? Até no motivo das crenças. Essas crenças foram colocadas para quê? Para que todo mundo ficasse na zona de conforto, né? Isso é muito importante. O Cauã Bittencourt disse o seguinte: boa noite, gratidão. Como que faço para elevar a minha vibração e aumentar a minha frequência? Cauã, a primeira coisa é limpeza interna, tá? É você se voltar para dentro de si, arrependimento, limpeza de crenças e paradigmas. Meditação é muito importante e muita oração. Isso te mantém com a frequência alta, tá bom? Não é só aumentar a frequência. Tem que trabalhar para manter essa frequência sempre alta, tá bom? A Meire comentou, a volta de Cristo, o encontro conosco mesmo, exatamente. A volta de Cristo, né, exatamente o que a Meire falou, a volta de Cristo, tá, é quando você se encontra contigo mesmo. Quando você entra para dentro de si, se limpa, se perdoa, faz todo esse trabalho, e aí você se encontra com o teu Cristo interno, com o reino dos céus que está dentro de você. É um encontro de você com você mesmo, com a consciência crística, com a consciência do Pai. É isso que é a volta de Cristo, né? Que é interpretada erroneamente na Bíblia e pelas religiões. Com certeza. Aqui, o Antônio Carlos disse o seguinte: as religiões sempre enganaram a humanidade. Exatamente. Eles enganaram até porque eles mesmos, muitas vezes, não têm consciência daquilo que é passado a eles. E por também interpretações errôneas da Bíblia. Isso colaborou muito, mas não que eles são os enganadores. É que também tem infiltrados malignos no meio dessas religiões, tá? Mas se Cristo diz, se eles quiserem se manter, eles vão ter que ter uma visão mais elevada das coisas, né? Porque senão eles não vão dar conta de tantas pessoas que vão começar a despertar na Terra, tá? A carta disse o seguinte: gratidão. Vocês são duas luzes que vieram para trazer iluminação e entendimento. O Cristo sugere fazer grupos de estudo sobre as cartas. Admiro muito o trabalho de vocês. Gratidão, Kátia. E é isso que a gente está fazendo. Isso aqui é um grupo de estudos. Essa live é uma live de estudos para as cartas de Cristo, tá? E posteriormente, nós estamos pensando em criar um grupo só para os estudos da carta de Cristo, tá? Onde vai ser um grupo aberto para todo mundo deixar sua opinião ou deixar, sei lá, uma parte que tem dúvida, uma parte que estudou e quer compartilhar e ver a opinião para nós se unir, tá bom? A gente vai pensar em fazer o grupo ainda, né, das Sim. cartas de Cristo, mas provavelmente a gente vai acabar fazendo para as pessoas poderem estudar ali só nas cartas de Cristo, tá? Não me engano, tô pensando em fazer um grupo das cartas de Cristo no Telegram e no WhatsApp, tá? A gente vai pensar se vai fazer dos dois ou se vai fazer em um só, tá? Então aqui é o Antônio Carlos. Denominações cristãs não acreditam em reencarnação. O que dizer sobre isso? Antônio, eles não acreditam por quê? Porque tudo na Bíblia foi escondido, foi ocultado, foi interpretado erroneamente. Por isso que eles não acreditam. E também por influência daqueles que tentaram dominar, né? Então eles não acreditam por causa disso, por interpretações errôneas dentro da própria Bíblia e por também um pouco de egocentrismo, tá? De que só eles têm contato com o Pai e ninguém mais pode ter contato fora da igreja, tá bom? Então é mais ou menos isso que a gente tem para dizer, tá? Não é mais ou menos isso, é isso que a gente tem para dizer. São interpretações errôneas daquilo que tá tudo distorcido dentro da Bíblia, tá bom? Vamos continuar? Então a gente pode continuar com o nosso estudo aqui, né? Vamos voltar aqui, compartilhar a tela. Continua daqui, ó. Quando acordei na manhã seguinte,
Sentia a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o desjejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos, implorando. Pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário, o próprio Pai era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar essa verdade maravilhosa para uma multidão que agora se reunia em torno de mim. Exatamente. Então aqui, ó, vocês podem ver que era aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Então Jesus ele se alegrou porque ele sabia que todas aquelas pessoas miseráveis, doentes, né? Aquilo não era a vontade do Pai. Ele mesmo disse, o próprio Pai era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar, né? Ele diz, eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. E agora ele estava exultante por ser capaz de demonstrar toda esta verdade maravilhosa para aquela multidão que se reunia em torno dele. Então, ele ia poder mostrar para as pessoas que aquilo que os rabinos pregavam naquela época, de um Deus punitivo, aquilo não era a vontade do Pai. Que o próprio Pai era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar. E que Deus, ele nos proporciona, através de nós, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver. Tudo aquilo que nós precisamos e necessidades de todo tipo que você imaginar. De que nós não somos miseráveis, de que nós não precisamos de alguém para ser intermediários para nos conectarmos com ele. Se ele mesmo está dentro de nós. Mas isso é algo que, mais do que ser falado, tem que ser praticado, tem que ser vivido por cada um de nós. Porque não adianta eu, Luiz, vir aqui falar para vocês e dizer assim, ó, o reino dos céus está dentro de vós. Mas vocês praticam, vocês sentem, vocês conhecem, vocês interiorizam, vocês praticam isso no seu dia a dia. Você falar é uma coisa, você praticar é outra, você entender também é outra coisa, que tem que vir antes do praticar. Você tem que saber, conhecer as ferramentas que o Pai te dá, e depois você começa a interiorizar, e depois você começa a praticar isso no teu dia a dia. E isso são etapas diferentes. Tem pessoas que acham que vão ler as cartas de Cristo, já vão sair fazendo milagre, vão sair materializando as coisas, que não é assim, tá? Você tem que primeiro entender as cartas, entender aquilo que Cristo veio passar, saber que você não é um miserável, que você não depende de religião, de presidente, de economia, você não depende de nada disso. Você depende somente de si mesmo. Porque o Pai já está aqui dentro de você, te deu todas as ferramentas que você precisa para ser quem você é, para ser quem você realmente é em essência. Quando você se conecta com isso, quando você se interioriza isso, você se conecta com aquele reino dos céus que está dentro de você. E você vai automaticamente interiorizar e trabalhar, e já vai começar a vivenciar, experienciar isso no teu dia a dia. E você, engraçado falar que você não vai precisar falar isso para ninguém. Que as pessoas vão começar a notar isso em você. Isso vai ficar cada vez mais aparente. Quando a gente faz isso em nós mesmos, a gente começa a influenciar as outras pessoas que estão na nossa volta.
não vai ser necessário a gente falar para as outras pessoas o que a gente acredita. Elas mesmo vão começar a se perguntar, mas o que que ele está fazendo? O que que ele está fazendo da vida dele, que ele está tão mudado, que ele está conseguindo as coisas, que ele não está mais doente, que ele está conseguindo tudo aquilo que ele quer, não está passando necessidade, não está fazendo nada, não está roubando, não está fazendo nada de mal. Quando a gente entra para dentro de si, se limpa todas as nossas crenças e sabe que Cristo está dentro de nós, que a gente tem o poder de curar até a própria doença que tá, tipo, tá querendo surgir uma doença dentro de mim. Se a gente tem consciência que a gente tem o poder de curar a nós mesmos, a doença para nós não existe. Exatamente. Eu mesmo sou testemunha que um dia antes de uma das nossas lives da Carta de Cristo, eu experienciei a cura. Eu tava escovando os dentes, né? Batia a escova por dentro da gengiva aqui desse meu dente aqui, e ele começou a sangrar. E sangrar bastante. E eu coloquei o dedo, a minha mão no meu dente, na minha boca, e senti o poder. E agradeci por esse milagre já realizado da cura, desse sangue parar de descer. E automaticamente parou na hora. Eu senti aquele poder que Cristo relata do poder do Pai fluindo através das minhas mãos, do meu corpo. Eu senti isso, experienciei isso. E naquela hora eu soube que realmente, verdadeiramente, tudo isso é real, né? Mas às vezes nós necessitamos de ver para crer. Mas agora tem que ser totalmente o contrário. Você já tem que crer antes mesmo de querer, de ver algo. Aí naquele momento eu entendi isso. Então é muito importante que as pessoas interiorizem isso. Tem que crer primeiro para depois ver. Não adianta a gente querer uma coisa e não acreditar naquilo já realizado. Exatamente. Cauã Bittencourt fez uma pergunta importante. Como faço para fazer projeção astral para eu visitar uma dimensão paralela e também visitar outro universo? Cauã, primeiramente, é importante que você saiba que tem que ser feita aquela limpeza interna, tá? Porque projeção astral, aonde você pensar em ir, você vai. E se você tiver coisas obscuras dentro de você, você pode acabar visitando locais não muito bons. E isso vai ser uma experiência traumática para você. Então, primeira coisa de tudo, limpeza interior, limpeza de crença, você lidar com esses teus paradigmas e aquele teu eu obscuro que a gente chama, né? Que a gente tem o nosso eu obscuro também. A gente tem que, como é que é? Enfrentar e harmonizar ele, tá? Para que possa trabalhar em harmonia. E segundo, através de muita meditação, tem que ter uma preparação bem boa para isso antes de fazer uma projeção astral, tá bom? Mas é possível sim visitar uma realidade paralela, outro universo. É possível, mas tem que ter cuidado, tá? No YouTube tem várias pessoas que falam sobre projeção astral. Então é muito bom que se faça um estudo bem profundo antes de se tentar uma projeção astral assim do nada, tá bom? É muito importante. Antônio Carlos comentou: o remédio para uma vida melhor é predicar o bem. Exatamente. É praticar o bem para todos, tá? Independentemente do que as pessoas te falam, ou te fazem, ou te fizeram. É praticar o bem sempre. E respondendo essa pergunta do Cauã, a gente tem que praticar o bem para todos. Né, por causa todos. Que... Sem exceção, né? Sem exceção. Até para aqueles que te fizeram um mal. Porque quando a gente pratica o bem, a gente está emanando para ele o bem, a luz. E não só emanando para a pessoa, mas reverberando isso para o universo, para o coletivo. Pro universo, né? Porque o que tu faz para o outro volta para nós. Então, a gente sempre tem que pensar, aquilo que eu vou fazer para ele, isso me aproxima ou me afasta de Deus? Isso. Porque
tem que ver também se tu não vai poder, tipo, vou fazer uma coisa que vai interferir no livre-arbítrio da outra pessoa. Daí já é uma coisa errada de se fazer, né? Sim. Por causa que isso vai prejudicar a vida da outra pessoa. A gente sempre tem que praticar o amor fraternal, o amor incondicional com todas as pessoas, não importa quem. Sim, exatamente. A Suzana Santos comentou: boa noite, vocês têm vídeo de meditação guiada para limpeza interior? A gente tem vários vídeos aqui, tá? Depois eu vou, no final da live, eu vou colocar uns links aí de meditações para vocês, tá? Meditações guiadas para limpeza também, tá bom? Então, a gente pode seguir? Sim. Podemos seguir com o nosso estudo, então, né? Pode continuar da onde mesmo? Aqui. Quer que eu continue? Pode ser. Tá. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela. Mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se e a endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a se levantar, e então ficou de pé, por si mesma, com todo o orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar. Depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, diz ela, louvado seja Deus. E outros que ali estavam repetiram o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-las, de forma organizada e ajudando por outros dos espectadores ansiosos. Dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar. Havia sido tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes, em que eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro, que ele vinha deixado de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos, quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha. Retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntar-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim. Assim que comecei meu trabalho entre as pessoas, deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. E assim que comecei minha missão como mestre curador peregrino, indo
sempre que necessário, pelas vilas e aldeias, antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sido uma profunda compaixão, sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi as expressões mudarem para aceitação e em seguida para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham coragem de admitir. Vamos voltar aqui novamente para a gente falar um pouco mais, né? Então, vocês podem perceber que Cristo, quando fez o primeiro milagre, né, para justificar lá todo o conhecimento que ele ia passar para as pessoas, ele colocou a mão na cabeça daquela mulher que estava deitada, toda curvada, toda enrugada e tudo mais, e através disso ele sentiu o poder do Pai fluir nas mãos dele, fluir para o corpo daquela mulher, e a mulher sentiu, e tudo foi voltando ao seu estado natural. E ele ajudou ela a levantar, e ela começou a dançar e cantar, louvado seja Deus, né? E todo mundo fez o mesmo, todo mundo começou a ver que aquilo realmente era a boa nova. E enquanto Cristo curava, ele depois dava os sermões dele em formato de parábolas para as pessoas, para ensinar as pessoas tudo aquilo que ele havia aprendido no deserto. Que foi isso que ele falou para as pessoas, através de parábolas. Tudo aquilo que ele aprendeu no deserto, né? Então a gente pode ver que quando ele foi falar com aqueles que de antemão seriam os apóstolos dele, né? Os ajudantes dele, ele tinha que falar de uma maneira que ele tinha que expor aquilo que ele sentia antes de começar o trabalho dele, dos questionamentos que ele tinha sobre aquele Deus vingativo, punitivo que os rabinos pregavam. Ele colocava a visão dele para eles, e eles começaram a aceitar através daquilo. Por quê? Porque eram perguntas que eles também se faziam. E eles começaram a entender que, opa, peraí, tem coisa aí no que ele fala, né? Só que por muitas vezes, os discípulos dele se questionavam se ele realmente era o enviado de Deus, se ele não era o enviado de Satanás, né? Porque naquele tempo, né, o individualismo, o egocentrismo, a pessoa que largava o trabalho que ela fazia para seguir Jesus naquela época, eles pensavam, né, eu vou deixar minha família, eu vou deixar todos os meus status que eu tenho como pessoa sã, né, para seguir Jesus. Que um pouco mais na frente aqui na carta, ainda nessa live, nós vamos ver sobre isso também, né. Então isso era muito importante que Cristo colocasse essa questão da visão dele para as pessoas, né? Então, isso é muito importante, né? É muito importante por causa que no momento que ele colocou a visão dele antes de ele ir para 6 semanas no deserto, ele colocou a maneira de repente que as pessoas pensavam que nem ele. Isso. E isso fez com que as pessoas pensassem a respeito e aceitassem tudo aquilo que ele ia contar que ele passou nas 6 semanas no deserto. Por causa que a gente também tem que se pôr no lugar das pessoas. Por causa que a gente também já esteve na Matrix. Isso. A gente também já teve com os olhos assim, ó, só olhando para frente, não olhando para os lados para ver o que tem, não se perguntando outras coisas. A gente achou também que a gente veio aqui em Gaia só para crescer e
ir para o colégio, depois ir para a faculdade, trabalhar 8 horas por dia e trabalhar até ter um dinheiro para poder se sustentar, para ter uma casa, para ter uma família, para sustentar os filhos e tudo mais. Pagar boletos, né? A gente já teve esse pensamento. Sim. Então, eu acho muito importante que Jesus, ele tenha a visão dele antes de ele contar tudo que ele passou no deserto. Exatamente. E quando ele dava uma visão de algo que as pessoas se questionavam, porque ele via a expressão no rosto das pessoas, ele começava daí a contar a visão do ponto de vista dele antes de ir para o deserto. E daí ele via que as pessoas começavam a aceitar aquilo que ele estava falando. Por quê? Porque ele colocava a visão dele que muitas pessoas também tinham a mesma visão e se questionavam pelo mesmo motivo. Então isso é muito importante. Quando a gente vai expor alguma coisa para alguém, nós que estamos aqui, que sabemos do assunto, nós expormos as coisas do nosso ponto de vista. Do ponto de vista antes do despertar, é claro. Porque daí você às vezes vai expor o teu ponto de vista, que é o ponto de vista que vai se encaixar com aquela pessoa. Aquela pessoa vai começar a ver que, opa, tem coisa aí que faz sentido no que ela está dizendo. Né? Não é você chegar para a pessoa e empurrar aquilo que você acredita que é para ela, porque ela vai rejeitar de primeira, né? Então nós temos que ser minuciosos quando a gente vai revelar essas coisas para as pessoas. E logicamente tem que ir em doses homeopáticas também. Não dá para soltar tudo de uma vez, senão a pessoa vai correr de você. Exatamente. Se a gente expõe tudo na cara da pessoa, a realidade mesmo, ela é um choque para ela não vai aceitar aquilo, não vai acreditar e não vai querer falar mais disso contigo, ou simplesmente não vai mais querer falar contigo porque tá te achando um louco. Exatamente. Cauã perguntou aqui, ó, é verdade que todos nós não precisamos comprovar nada a ninguém? Cauã, sim e não. Mais para não do que para sim, na verdade, né? Porque se você ficar tentando provar a todo momento aquilo que você está querendo fazer, tem uma frase da Joana de Ângeles, né, que ela é a mentora do Divaldo Franco, que ela diz que a pessoa que muito se explica ou muito tenta se comprovar alguma coisa, ela não confia em Deus, ela não confia naquilo que está fazendo, tá? Então, você tem que comprovar as coisas através da tua imagem, do teu eu, das tuas práticas diárias. É assim que você prova algo para alguém. Não você fazer alguma coisa ou materializar alguma coisa na frente da pessoa e falar, ó, tá aqui, ó, é esse aqui, ó, tá vendo? Não, é você demonstrar nas tuas vivências, no teu dia a dia. Nas tuas atitudes. Exatamente, é com as tuas atitudes que você comprova. Não é necessário ficar provando nada para ninguém, tá? Até porque isso é o ego, né? Isso é egocentrismo, né? Quem quer tá constantemente querendo provar algo para alguém, isso é coisa do ego, tá? E o ego, ele só te distancia de Deus. Ele quer provar algo, quer sempre estar provando que você tá certo, tá? Então, o nosso intuito não é esse, tá? A gente não tá aqui, a gente não tá vivendo aqui para isso. A nova dimensão não é feita disso, tá? É feito de você crer para ver. É crer para depois ver, entendeu? Não é necessário comprovação alguma de nada. Você quer os cientistas tentam sempre estar comprovando alguma coisa, é porque eles tentam toda hora estar provando as teorias deles, né? E, né, colocando na mente das pessoas que é aquilo que é a verdade e não o que dizem por aí. Que o mundo se baseia nos nossos 5 sentidos e que não existe vida extraterrestre. Praticamente é uma das coisas que eles dizem, tá? E uns falam que tem vestígios, daqui a pouco aparece outro falando que não tem vestígio de vida em outro lugar, né? Então, sabe como é que é, né? A Kátia falou o seguinte: a falta de controle do nosso ego não nos permite enxergar a verdadeira realidade. Exatamente. Exatamente, Kátia. Às vezes, as pessoas não conseguem enxergar aquilo que tá bem na cara delas, tá? Tem uma frase legal do Projeto Livro Azul, que a gente assiste, que é uma série de OVNI, que é muito interessante. Eu vou recomendar para que vocês assistam, tá? Tem um cara que diz assim,
que até mesmo quando a verdade tá sobrevoando sobre você, você às vezes não acredita, porque você não enxerga aquilo que tá na sua frente, por causa de quê? De ego, né? De não querer aceitar que aquilo pode ser verdade, né? Exatamente. Essa série é bem interessante, até por causa que eles proibiram a continuação da série, só para vocês terem uma ideia. Só tem 2 temporadas com 10 episódios cada temporada. E eles terminam, né, com muita coisa a se revelar, só que a série não é permitida seguir em frente. Por quê? Porque mexe no paradigma, porque vai fazer mais buscas ainda e vai trazer mais revelações às pessoas. Então depois eu vou deixar o link também para vocês baixarem a série se vocês quiserem também. Projeto Livro Azul é o nome, tá? É muito bom. Podemos continuar então? Sim. Tá, eu vou pedir licença a vocês, vou colocar aqui você para falar que eu vou ir no banheiro que tô tomando chimarrão demais. Tá? Onde tu parou mesmo? Eu parei aqui, ó. Aqui, né? Não, parei aqui, ó. Enquanto... aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá. Pode continuar. Tá. Vai lá. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quanto crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mutarem para a aceitação e em seguida para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio do que já não estavam mais sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos sabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida, para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo em minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade, que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria, então, o propósito de sua existência. Minimiza aí só trocar o produto. Isso, exatamente. A gente vai voltando aqui agora, então. Então, só abre o PDF de novo para nós ali. Então, agora é muito importante essa visão que Cristo deu, porque ele fala sobre, que ele explicou às pessoas, né, os pensamentos, né, as crenças, atitude, arrogância, rebeldia que ele tinha, né, e que foram paulatinamente limpos naquele tempo que ele estava no deserto.
Para quê? Para ele receber aquelas revelações e visões que mostraram para ele a realidade, que ele chamava essa realidade agora de pai, né? Então ele explicou para as pessoas a natureza do pai, aquela natureza divina, né? E que essa natureza ela era construída de vontade divina, né? Então aí ele esclareceu para as pessoas que era o próprio comportamento humano que afastava as pessoas do pai, e não o contrário, né? De que aquele comportamento egocentrista, de crença, atitude, arrogância, pensamento, rebeldia, tudo aquilo, essas coisas nos afastam de Deus, né? Ao contrário do que muitos pensam, que às vezes Deus é que se afasta de nós, é ao contrário. Deus está sempre dentro de nós é que nos afastamos dele, né? Então, é preciso, daí ele fala que é preciso, né, o arrependimento, né? E logo depois a limpeza do mental emocional, que é as crenças e tudo aquilo que a gente tem interiorizado em nós. E daí a gente vai encontrar o nosso próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai, né? E daí ele diz, quando isso se cumprir, a pessoa, né, vai ter essa natureza plena do Pai, vai ser liberada dentro da mente, coração, corpo e alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. E quando isso se reproduzir, quando se produzir, né, a pessoa ia entrar no reino dos céus, governado pelo Pai. E o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria, então, o propósito de sua existência. Então aqui, Cristo deixa muito claro que o reino dos céus é o propósito da nossa existência, né? É deixar tudo isso de lado que nós temos, essas crenças, essas coisas que nos limitam. É deixar tudo isso de lado e fazer essa limpeza interior, se voltar para dentro de si, e fazer tudo isso para que nós possamos retornar ao reino dos céus que está dentro de nós, né? E fazer isso se instalar no nosso corpo, na nossa mente, na nossa consciência, né? E isso é o verdadeiro propósito da nossa existência, né? Exatamente. E aqui o que me chamou a atenção aqui, ó, é que a gente tem que tirar o nosso ego de lado e saber que o Pai está dentro de nós. E essa frase me chamou muita atenção, ó. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ele atingiria, então, o propósito de sua existência. Isso, exatamente. Isso é muito importante. Isso é muito interessante porque quando a pessoa se voltar para dentro de si, fazer a limpeza, né, o reino dos céus vai se estabelecer na pessoa. E ela vai voltar a ser quem ela realmente é em essência, né? E quando ela volta a ser quem ela é em essência, é o quê? É a essência do Pai em nós. Nós vamos voltar a ter aquele reino dos céus que está dentro de nós, não tomando conta de nós, mas agindo através de nós, né? Isso é muito interessante. Antônio Carlos disse: a humanidade infelizmente acredita em tudo o que os cientistas falam, segue a ciência e não acreditam nas escrituras milenares. Pois é, exatamente. Por quê? Porque é crença, isso é uma crença. É crença de que esses caras eles estão preocupados com o bem-estar do povo, em informar o pessoal. Isso é crença, isso foi plantado na mente das pessoas. Até porque a religião também faz o mesmo, né? Que o cientista lá fala, você tem que seguir, entendeu? Então é mais ou menos isso, é tudo base de crença, né? Então é necessário, como Cristo diz na primeira carta, é necessário que se tenha uma visão mais elevada das coisas, do reino dos céus, entendeu? Quando a gente deixa o ego de lado e tá se limpando, a gente tem uma consciência mais elevada e começa a praticar o amor incondicional, né? Isso, a gente começa a querer fazer as coisas pelo coletivo, para ajudar as pessoas. E isso vai ser passeado a nova era, né? Isso é a nova era.
A Kátia disse que gostaria de ver a série. Sim. A gente vai deixar aí o link para download, tá? Uma meia hora depois do término da live, aí vocês voltam, que daí eu já vou ter colocado o link da série de novo, tá? Exatamente. E a gente falou, né, em relação a fazer uma oração, né, quando não entende alguma carta, alguma página. A gente também vai deixar essa oração que tem que fazer antes da meditação para poder entender essas cartas, né? Que tem gente que pode, assim, ler a carta e não entender ela. Isso. E tem uma oração junto dessas cartas que a gente faz antes da meditação para que a gente possa entender mais as cartas de Cristo. Que, na verdade, faz parte do estudo também, né? Então, Sim. eu vou colocar o link de todo o estudo, tá? E tem aí também um PDF separado somente com a oração que se deve ser feita quando você não entende alguma coisa que está na carta. Você faz aquela oração primeiro, depois você vai meditar para interiorizar aquilo que você precisa interiorizar. Exatamente. Vamos seguir? Vamos seguir, pode continuar. Onde você parou? Aqui, né? Enquanto conversava com meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis entusiastas e exclamaram: estas sim são as boas novas. Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se de uma imagem de Jeová tão profundamente gravada em suas mentes requeria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem eu era. Este homem que pretendia tais maravilhas. E se estivesse comigo, e afinal eu fosse realmente um mensageiro de Satanás, eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder, Sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse, então, que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento, refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos. Na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros, seriam testemunhas de curas e essas aumentariam a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim, começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Podemos voltar, só vamos trocar de lugar aqui rapidinho. Aí, vamos voltando aqui então. Aí, agora sim. Então, agora vocês podem ver que Cristo, ele falava para essas pessoas, né? Ele dizia que ele não podia fazer nenhuma promessa terrena, né, por essa ajuda nesse evangelho de propagação da Boa Nova, né, mas que ele não tinha dúvida de que aonde quer que eles fossem, eles seriam recebidos com alimento e refúgio e que seriam bem acolhidos pelas pessoas. Essa era a convicção que ele tinha. E, no entanto, era isso que eles recebiam, refúgio e alimento. E eram muito bem recebidos, né? Ele somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde.
poderia também prometer que se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Eles experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. O que seria as exigências do eu? Seria as exigências do ego, né? Exatamente, é deixar o ego de lado. E com nós também não é diferente. Se a gente deixar de lado as exigências do eu, nos colocarmos à disposição dos outros e de nós mesmos, para nós podermos trabalhar tudo isso, nós vamos ver também as mesmas coisas. Porque Cristo mesmo diz: farás as mesmas obras que eu e ainda maiores. Se você tiver fé e crer que isso realmente é possível, tá? Então é muito importante que você tenha convicção disso. Que você primeiro trabalhe isso dentro de você, interiorize, você limpe suas crenças, você limpe tudo isso que te prende no teu ego, né? Equilibra o teu ego, né? Porque não tem como você parar o teu ego, você tem que somente equilibrar ele, tá? É um equilíbrio. Tudo trabalha em equilíbrio, em conjunto, né? Então você equilibra tudo isso e aí você começa a interiorizar e entrar nesse reino dos céus que está dentro de você. Exatamente, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Isso, causa exatamente. Que não tem como tirar um e deixar só o outro. É a mesma coisa. A gente tem o nosso feminino e o nosso masculino. E o andrógeno. E o andrógeno, né? Como vocês estão vendo no curso que o Luiz está fazendo da mônada trinária. Exatamente. E a gente só tem que equilibrar o ego. Não é que a gente vai começar agora a viver sem o ego. Não dá para viver sem, tá? Não dá para viver sem. Cristo, mesmo com a elevação que ele tinha, tudo que foi revelado a ele ainda tinha também a consciência humana dele, que ele mesmo revela isso um pouco nas cartas anteriores, né? Na carta 1, na verdade. Ele tinha aquela raiva, aquela coisa, se ele deixasse, aquilo voltava para ele. Mas aí ele tomava consciência de tudo que havia sido revelado a ele, e daí ele voltava de novo àquela consciência mais elevada que ele tinha. Então não tem como você parar o teu ego, não tem como você silenciar a tua mente, porque a tua mente ela tá trabalhando a todo momento junto com você. Você quer parar a tua mente? É como um cara no YouTube, um dia desse eu vi um vídeo dele falando: você quer aquietar a tua mente? É simples, só você desencarnar que a tua mente aquieta. Você desencarna, a tua mente para, e você não vai mais ter, né? Porque muita gente que fala assim: eu não consigo meditar porque a minha mente é barulhenta. É questão de equilíbrio, questão de você equilibrar esse barulho na tua mente, né? Porque tudo tem uma causa, tudo tem um porquê de estar acontecendo, né? A gente tem que simplesmente aceitar que ele está ali, né? Digamos assim, sobre a meditação. Tem muita gente que não consegue meditar porque a mente é barulhenta. E sempre vem pensamento toda hora ali na hora que a gente está querendo meditar. A gente tem que aceitar o pensamento, deixar ele ir seguir na meditação, focar na meditação. Exatamente. O Antônio Carlos ele comentou: o grande mal do ser humano é o ego. Antônio, na verdade não é tão assim, mas ao contrário. O grande mal do ser humano é não equilibrar o ego, tá? E achar que o ego é uma coisa... o ego ele não é ruim, mas em doses erradas o ego acaba se tornando uma coisa ruim, tá bom? Então, sempre tem que haver esse equilíbrio aí, tá bom? Com certeza. Até no dia a dia, às vezes nós aqui, a gente se dá conta que a gente está um pouco no ego. Pô, vamos equilibrar. A gente já tem aquele negócio: opa, tamo no ego. Não é isso, vamos voltar. Então é isso aí. É você ter consciência de você mesmo. Então você sabe quando você tá tendo um pensamento que é bom e um pensamento que é ruim. Baseado no quê? É esse filtro aqui, o coração. Ele que vai te dizer se o teu pensamento, sentimento ou o teu ato é bom. É esse filtro aqui, o filtro da nova era, é o coração, tá?
Exatamente, porque a gente conseguindo equilibrar o nosso ego, a gente também está no momento presente. Exatamente. A gente se coloca no momento presente, porque quando a gente começa a controlar as nossas emoções, ficar atento em que emoções que a gente está sentindo, a gente está nos focando no presente. Exatamente, é isso aí mesmo. É isso aí, é isso aí, tá muito bem explicado, tá? Então é isso aí, quando a gente se foca no momento presente, quando a gente trabalha tudo isso e tem consciência de tudo isso, tá? Então você tem ferramentas para trabalhar com isso, tá? Em volta de nós tem várias ferramentas, é você que vai escolher qual ferramenta é mais apropriada para você trabalhar. O Cauã Bittencourt disse: o que é a família galáctica? É a tua família de origem, né? Por exemplo, eu e a Camila somos de Sirius A, né? Nós somos felinos, nossa família de origem, nós viemos de lá, nossa origem foi dada lá, tá? Então, cada um pode descobrir com o tempo quem é a tua família galáctica também, tá? Todos nós temos uma origem galáctica, tá? E aí a gente pode descobrir, se vocês estão bastante curiosos, tem um teste lá na Quantity Expert, isso mais em meditação. Você vê aquele teste para você ter uma base, e você depois medita e interioriza para saber com o teu eu superior se aquele realmente é a tua família galáctica. Mas realmente para nós deu certo, né? Para nós deu certo. Agora vai de cada um também meditar para saber mesmo de onde a gente veio e tudo mais, né? Por causa que tem muitas coisas que quando a gente entra para dentro de si, se limpa, a gente quer conhecer mais de si, né? Da onde a gente veio, quantas encarnações a gente teve, muita coisa, o que a gente fez nas outras vidas passadas e tudo mais. Que nem eu e o Luiz, a gente descobriu que a gente está há séculos junto. Não é só nessa vida, a gente teve várias encarnações juntos. Exatamente. Isso é isso aí. E é muita coisa que a gente quer. É muita coisa que tem que buscar, tem que interiorizar, tem que fazer o trabalho, porque aí você vai tomando consciência das suas consciências, né? Porque não é só você que tá aqui. Tem você e mais em outras dimensões, tem 144, você tem 144 consciências, né? Então é muito importante que você interiorize isso para você saber quem é teu eu superior, teu eu planetário, teu eu cósmico, né? Essas outras dimensões, né? Com certeza. É muito importante também a gente querer, sabe, descobrir mais de nós mesmos. Exatamente. A Suzana falou, ela fez o teste e ela é de Órion, exatamente. Provavelmente você veio de Órion lá, provavelmente das guerras de Órion, né? Todos nós passamos pelas guerras de Órion, tá? Então a gente teve vivências em vários planetas, em várias civilizações diferentes. A gente não tá só aqui, tá? A gente teve vivências em vários outros lugares também. Exatamente. Então acho que por hoje tá bom. Né, nossa live pode terminar hoje, e amanhã a gente vai ter a continuação dessa parte das cartas, da carta 2 de Cristo, tá bom? A gente vai ficando por aqui hoje, né? Só ver aqui. E o meu companheiro também é de Órion, isso aí. E o Cauã Bittencourt, o que é esse teste de família galáctica? Cauã, esse teste é para você saber da onde é a tua origem, tá? Da onde você veio, qual é a tua primeira origem. Nós estamos aqui, mas aqui não é a nossa primeira origem. Nós temos uma origem em algum lugar que foi o primeiro. Pode ser em Órion, pode ser lá nas Pleiades, pode ser em Sirius, pode ter sido em qualquer lugar aonde você veio, tá bom? Baseado no teste do Quantic Despert, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje, tá? Amanhã a gente volta. Talvez a gente vai ter o nosso convidado especial, Gustavo, que vai estar aqui com a gente amanhã também. Tá bom. Então é isso aí. Gratidão a todos, pessoal. Interiorizem, meditem sobre isso, que é muito importante, tá bom? Então, gratidão a todos. Que Deus abençoe a todos. E namastê. Namastê. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.